Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados. Nós estamos dando início ao nosso estudo da ED através de vídeo, devido à pandemia, que nós estamos passando, esse momento assim bem difícil, que estamos vivendo nas nossas vidas. Mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus que cuida de cada detalhe na nossa vida. E eu creio que o Senhor, Ele está estendendo a nossa mão, as mãos dEle em nós, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E eu creio que praga nenhuma chegará à nossa casa. Amém, irmãos? Então vamos abrir, irmãos, na nossa apostila, no capítulo 4. Na semana passada nós falamos sobre o que era libertação. Hoje nós vamos falar das condições necessárias para alcançar essa libertação e como conservar essa libertação em nossas vidas. Amém? Vamos abrir também o Evangelho de João 8, 32. Amém, irmãos? O Evangelho de João 8, 32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Para quem será que Jesus estava falando essa palavra? Lá no 31, mais acima, está dizendo o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E nós viemos a entender nessa palavra, irmãos, que a libertação é para nós cristãos. Porque nós temos pecado, nós cometemos pecados como qualquer um. Nós não somos diferentes de ninguém. Então, essa libertação que Jesus estava falando, ele não estava falando para uma multidão, ele estava falando para um povo específico. E esse povo, amados, era seus servos, seus filhos, aqueles que haviam crido nele. Lá no versículo 34, alguns replicaram, alguns responderam a Jesus não aceitando essa palavra, dizendo: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus falou isso. Mas o povo se sentiu ofendido. No 33, o povo diz: alguns responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, irmãos, Deus responde: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amados, para que nós possamos alcançar a libertação, nós precisamos ter arrependimento. Nós precisamos ter um coração perdoador, nós precisamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós ficaremos presos a todas essas brechas que demos ao cometer pecado. Como é que nós podemos pedir perdão, reconhecer que estamos pecando, querendo ser livre, se nós não conseguimos perdoar o nosso próximo? Nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A libertação quer dizer ato de dar ou ganhar liberdade. Livramento, salvação, resgate. Para isso nós precisamos nos arrependermos, confessar e arrepender e perdoar. Essas três palavras têm que estar lado a lado, meus amados, para que nós possamos ter essa libertação. Porque se nós não nos rendermos, não nos humilharmos, não tivermos um coração perdoador, o Senhor não nos perdoará. Nós não poderemos ser livres. Continuaremos sendo escravos do pecado. E quando nós pecamos, nós abrimos brechas para que Satanás comece a agir na nossa vida. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas, e muitas vezes nós mesmos passamos por várias coisas, porque nós estamos, de fato, nós abrimos brechas
quando nós pecamos. Essas brechas ficam abertas, janelas são abertas. Nós damos legalidades a Satanás. Nós damos legalidades a ele dominar a nossa vida em todas as áreas. E não é só isso, irmãos. Nós abrimos essas brechas não só na nossa vida, mas até a nossa quarta geração. Então nós precisamos nos arrepender. Precisamos reconhecer. Porque pecado ele tem nome. Se nós pecamos, nós temos que pedir perdão, reconhecermos que nós pecamos. Senhor, nós pecamos, me perdoa. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quantas vezes, né, nós estamos na igreja, não faltamos à igreja, estamos em todos os cultos, e vemos irmãos com problemas em certas áreas na vida deles, né? Problemas emocionais, problemas mentais, vocais, sexuais, vícios, enfermidades físicas. Enfermidades essas que muitas vezes é do natural, mas na maioria das vezes é espiritual. Foram brechas que nós abrimos, foram janelas, portas abertas para que Satanás aprisionássemos, nos deixássemos ali enfermos. Então nós precisamos reconhecer, precisamos dizer o nome daquele pecado que cometemos, confessar a Deus. Nós precisamos de uma pessoa em que confiamos, um mentor, né? Alguém que possa estar ali junto conosco, nos ouvindo, nos direcionando. Alguém que realmente esteja junto contigo nessa batalha. E aí quando, irmão, quando nós confessamos esse pecado, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, quando dizemos verdadeiramente aonde nós erramos, o Senhor está de braços abertos, nos aguardando e nos perdoando. Mas nós temos que botar na nossa cabeça, na nossa consciência, que devemos liberar perdão. Porque se nós estamos pedindo perdão a Deus, como é que nós não podemos perdoar? Se todos os dias tiramos um carrapicho do nosso corpo, porque somos falhos, Deus está sempre pronto a nos perdoar quando confessamos. Então nós temos que ter um coração perdoador, porque senão seremos escravos a vida inteira de Satanás. Porque é Satanás que coloca essas armadilhas no nosso coração, usando pessoas para muitas vezes nos ferirmos com palavras que magoam o nosso coração. Que nós possamos nesta manhã, amados, estarmos de joelho, pedindo perdão, reconhecendo nossos erros e perdoando aqueles que nos ofenderam. Porque essa é uma ordenança de Deus. Perdoai aqueles que te magoaram, que te ofenderam. Perdoai os seus inimigos. É um ato. Perdão é um ato. Irmãos, nós também vamos, né, depois de toda essa libertação, né, de todos os nossos pecados condenados, confessados, depois de nós confessarmos tudo aquilo que temos que confessar, pedir perdão, perdoarmos, nós precisamos nos manter libertos. E como é que nós podemos nos manter libertos?